Tá gravando. Peraí. Maravilha. Então, vamos lá, então. Vamos lá para a nossa aula de empreendedorismo. A gente vai falar hoje sobre... Cadê aqui? Cadê o slide? Muito bem. Vamos lá. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre gestão de projetos. Tá ok? A ideia é a gente falar, então, hoje um pouco sobre o que é a gestão de projeto, né? E aí, nesse projeto, a gente vai falar um pouquinho o que é projeto, quais são os possíveis métodos de gerenciamento que a gente dispõe, né? A gente vai falar um pouco do PMBOK, a gente vai falar um pouquinho do Scrum e vou tentar deixar aqui uma atividade prática para vocês. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui que eu estava preparando ela. Ah, sim, está aqui já. Maravilha. Estava na dúvida se tinha ficado lá no final do slide. Mas vamos lá. O que vem a ser um projeto, então? Quando eu penso num projeto, o projeto, ele por si só, ele é algo que vai exigir de mim, de pessoas, um certo nível de organização, tá? Então, eu vou precisar me organizar para desenvolver esse projeto. E por que eu quero fazer esse projeto? Bom, o desenvolvimento de um projeto, ele está associado a várias coisas. Ele pode estar associado a uma coisa que você quer resolver para construir uma determinada situação, realizar um sonho, né? Então, eu tenho, por exemplo, um sonho de ir passear na Europa. Tudo bem. Então, vamos tratar isso como um projeto, né? Não é uma coisa que eu consigo resolver de uma semana para outra. Então, eu preciso entender o quanto de dinheiro que eu preciso. Eu tenho que entender que eu vou passear na Europa, eu não vou ficar lá o resto da vida, eu vou conhecer alguns lugares. Então, eu tenho que definir, especificar, organizar e aonde eu vou e colocar de forma organizada quais os lugares que eu vou conhecer, né? Primeiro, segundo, terceiro, tá? Eu preciso buscar questões, como é que eu vou? Eu preciso falar um outro idioma, eu preciso tirar um passaporte. Que documentos estão relacionados a esse processo, tá? Então, o projeto é quando eu idealizo alguma coisa e isso vai demandar tempo e trabalho, tá? Em específico, quando a gente pensa no projeto, a gente pensa em uma atividade industrializada, tá? A definição de um projeto. Então, eu vou precisar construir, vou precisar delimitar, vou precisar organizar isso, tá? Em empreendedorismo, quando a gente resolve que quer montar um empreendimento, empreender um negócio, isso vai exigir de mim um certo grau de conhecimento, de estudo, para que eu possa desenvolver esse projeto da melhor forma possível, tá? Mas o que são projetos, afinal, né? O que são projetos, afinal? Bom, a definição clássica de um projeto é o fato de você despender tempo para criar um determinado produto que você deseja, tá? Então, perceba que você vai precisar de tempo. Não é um negócio, vai precisar do seu comprometimento, né? Abordagem de projeto para as muitas coisas da vida. Então, perceba que eu posso também trabalhar num projeto de vida, certo? Eu tenho que ter uma relação íntima com esse planejamento. Então, eu preciso saber de forma detalhada cada passo na construção desse projeto, né? Um plano é um projeto. O plano, ele vai virar um projeto, mas o plano não é um projeto. O plano é aquilo que você, isso é uma visão minha, tá? É aquilo que você mentaliza e você fala, olha, eu tenho um plano, né? Mas você não colocou no papel. O plano, ele tá aqui, ó, na nuvem, tá? Tá virando aqui na sua cabeça.
Quando você pega esse plano e coloca no papel de uma forma estruturada, organizada e com o objetivo, agora ele é um projeto, tá? E por que se engajar em um projeto? Bom, é aquilo. Você pode ter um processo, você pode ter um desejo que você quer realizar. Então, você quer ser o seu próprio dono, você quer ter o seu próprio negócio, você quer ser o seu próprio patrão. Como é que eu posso fazer isso? Então, o fato de eu me engajar no desenvolvimento, no empreendimento, de projetar um projeto que é meu, isso vai me trazer uma satisfação. Então, pode ser que... Por que eu quero me engajar no projeto? Por satisfação. Tá? Por que eu quero entrar naquele curso? Né? Por que eu quero estudar aquela disciplina? Tá? Porque a metodologia de gestão traz resultados, né? E método sistemático para alcançar qualquer objetivo. Então, a gestão, ela vai trazer resultados e os métodos sistemáticos vão fazer com que você alcance seus objetivos, tá? E de forma bem simplista, quais são os ingredientes, né, para a gente ter um bom projeto? Bom, de forma bem simplista, se a gente procurar isso em literatura, na própria internet, a gente vai achar um monte de receita de bolo, mas todas elas têm alguma coisa em comum. E aqui é o que eu estou trazendo para vocês. O que elas têm em comum? Tem que estar, o objetivo tem que estar bem claro. Se você tiver dúvida do que você está querendo no seu objetivo, você tem problema no seu projeto, porque você não sabe exatamente o que você quer. As metas intermediárias, etapas que devem ser vencidas. Então, você tem que ter na linha do tempo os chamados checkpoint, né? Essa daqui é uma etapa, essa daqui é a etapa 1, a etapa 2. E o meu projeto ele é dividido em 3 grandes etapas. Eu tenho a etapa inicial, então, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que eu tivesse algo parecido com isso aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui uma etapa, aqui eu tenho o início e aqui eu tenho o fim, né? Então, aqui o início e aqui o fim, né? O meu projeto. E aí o meu projeto é dividido, sei lá, em 3 partes. Só que dentro dessas partes grandes, eu tenho subpartes, ok? Então, isso daqui são os chamados checkpoint, né? Isso aqui é um checkpoint, ok? É aquele ponto de checagem. Então, quando eu chego aqui, eu verifico se aquilo que eu tinha planejado foi constituído, foi realizado, né? E eu tenho que fiscalizar se eu estou seguindo o plano. Então, perceba que isso daqui é um plano. Eu estou seguindo esse plano, né? Eu estou me fiscalizando para que eu não fuja do objetivo, né? O objetivo aqui, que é o meu projeto, tá? Então, eu tenho que me fiscalizar. Ah, mas professor, pode mudar alguma coisa aqui? Vamos imaginar que esse ponto aqui tem que mudar. Pode mudar? Pode mudar, não tem problema. Mas tem que mudar por quê? Por que tem que mudar? Você tem que fazer essa pergunta. Por que eu fiz assim? E por que eu estou querendo mudar agora? Certo? O que eu pensei lá e o que mudou? O que mudou daqui para trás que está me fazendo a pensar em algo novo daqui para frente? Certo? Tem que ter uma razão do porquê, tá? Não pode ser assim, hoje eu quero fazer diferente, mas por quê? Certo? Então tem que fiscalizar se você não está se desviando do seu objetivo. Aí a gente tem aqui alguns métodos, né, de condução de projeto, tá? A gente tem aqui o PMBOK, o Scrum, né? E ambos têm vantagens, têm suas particularidades. O que você quiser, desde que tenha princípio, né? Planejamento, meio, execução e controle, e fim, documentação das lições estendidas.
problema do PMBOK, né? Mais útil para empresas, para problemas conhecidos e situações controladas. Então, aquilo que são problemas conhecidos. O que é um problema conhecido? Quebrou a esteira lá da linha de produção. Quebrou por quê? Não, eu não conheço o porquê do quebrou, mas eu sei que para consertar eu vou ter que comprar uma peça. Então, querendo ou não, é uma solução conhecida, tá? Agora, pode ser que você não conheça. Então, de repente, pode ter lá um equipamento novo que não um problema, uma situação que não é conhecido como resolver o problema. E aí você tem todo um trabalho de trilhar, é um processo mais longo, mais extenso e mais trabalhoso. A vantagem do PMBOK é que ele é muito completo, ele fornece ideias globais, né? Falando aqui basicamente ainda do PMBOK, as dificuldades dele é que todo mundo deve ser engajado. Ou seja, a gente já falou disso, a equipe tem que estar alinhada, tem que estar envolvida e tem que estar de mãos dadas nos objetivos que a empresa definiu. Agora, é possível eu ter todos os colaboradores da empresa engajados? É um desejo, mas é uma realidade? É uma situação. Então, eu preciso aprender a lidar com essas questões que não atingem 100%. Não se pode criar indicadores e métricas e atividades demasiadamente no PMBOK, tá? Senão você vai tornar esse processo muito burocrático. É importante uma metodologia que tenha o mínimo, né? Que tenha o mínimo necessário e que a comunicação seja rápida. Ou seja, eu preciso ter uma metodologia que tenha métodos ágeis. Eu não posso ter que fazer uma reunião a todo problema que surge para resolver, para tentar decidir que solução será tomada. Lembre-se, se o problema é conhecido, então ele já existe uma solução em vista para o problema. Se existe um problema que não se sabe a solução, aí você proporciona uma reunião, né, um debate para discutir o que pode ser feito. Mas aquilo que já é conhecido pertence à rotina da empresa, tá? Basicamente, quando a gente vai aplicar o PMBOK, a gente tem mais ou menos uma planilha, tá? Existem modelos diferentes, tá? Mas basicamente é uma planilha, de modo geral. Você tem aqui as variáveis, né? Você tem aqui as variáveis e os indicadores que você quer conduzir. Ou melhor, desculpa, aqui são os indicadores, né? E aqui são as situações. Então, por exemplo, a integração. Como é que está a integração inicialmente? Tá boa, ok, né? Ou eu posso ter uma média boa, média, ruim, regular. Posso ter uma escala, entendeu? Como é que você qualifica? O planejamento, mais ou menos, né? E por aí vai. O fato é que você vai preenchendo essa tabela aqui e depois você vai trabalhando cada um desses itens, tá? Para tentar resolver os problemas. Existe também... Nossa, ficou pequenininho aqui. Existe também os métodos ágeis. Existe o Scrum, tá? O Scrum, tem que dar um zoom aqui, que ficou pequeno. Não sei por quê. O Scrum, ele tem basicamente 4 pontos fundamentais. Ele tem os fundamentos, os papéis ágeis e a equipe. Mas, basicamente, o método Scrum, ele está com foco como é que eu posso dizer? O foco dele é em você trabalhar cada um desses elementos aí, tá? Cada um desses elementos. Então, você tem ali a equipe, você tem os fundamentos, tá? Então, você vai trabalhando esses aspectos aí de forma pontual, tá ok? O que mais que a gente pode citar disso daí? Acho que é só. O legal do Scrum
é que você tem algumas definições. Então, por exemplo, os fundamentos têm a ver com a transparência, né? A inspeção e a adaptação. Os papéis fundamentais, você tem alguns papéis fundamentais, que inclusive é uma formação, você pode fazer um curso disso, e você tem essas classificações. Você tem o Product Owner, o Scrum Master, o Developer Team, né? E você trabalha isso na empresa. Eu cheguei a trabalhar numa empresa que trabalhava essa metodologia de desenvolvimento Scrum. Como é que os caras faziam isso? Os caras faziam reunião toda semana. Então, semana sim, semana não, eles tinham um encontro, tá? Para trabalhar, para falar do que eles estavam fazendo. Então, era bem assim, o que você fez semana passada? Então, nós temos reunião toda quarta-feira, 1h da tarde. E aí todo mundo fala, o meu trabalho semana passada foi fazer isso. Essa semana eu estou trabalhando com isso. Semana que vem eu estou pretendendo fazer isso. Aí quando chega a semana que vem, você fala dessa semana que passou, né? Porque você vai estar lá no futuro, essa semana já virou passado. Aí você vai falar da semana atual e você vai falar da próxima semana, tá? Então você tem essa janela, por assim dizer, que parece que ela está sempre deslocando no tempo, tá? Muito bem, vamos seguir aqui, tá? O Scrum, ele tem basicamente essa estrutura aqui, tá? Que foi mais ou menos o que eu falei para vocês. Então, existe uma visão do produto, né? Existe uma visão do produto, existe a sprint e existe as reuniões diárias, né? A visão do produto é o macro planejamento. Aqui eu vejo o planejamento como um todo. As sprints são os chamados checkpoints, né? O que eu vou fazer em cada etapa desse processo. Então, basicamente, eu vou definir quais são os itens do produto backlog. Antes de cada sprint, existe o planejamento. Ao final de cada sprint, há uma entrega de uma parte do produto, que é aquela etapa, né? Essa etapa ela pode ser um incremento do produto que está sendo trabalhado, tá? E eu tenho a sprint review, o que deu certo no processo, o que deu errado, o que precisa mudar, né? E as reuniões diárias não podem ser longas, para você falar exatamente do que está acontecendo, do que deu problema, do que está rolando, tá? Aqui tem mais ou menos um exemplo gráfico de como é que funciona a sprint, né? Acho que a próxima tela aqui tem uma interação, tem mesmo. Então, o que acontece? Você tem aqui, ó, a visão do produto. Aí, depois da visão do produto, você vem para essa etapa aqui, que é o prazo de duração, tá? Depois dessa etapa, você tem aqui para sprint backlog. O que fazer? Então, quais são as coisas que eu tenho que priorizar desse produto aqui? Então, dentre 10 coisas, eu sei que 5 são prioritárias. Então, vamos trabalhar com essas 5 primeiro, depois eu trabalho com as outras. E aí, isso leva a gente aqui para essa reunião, por assim dizer, tá? Leva para essa reunião. Essa reunião, essa organização vai gerar as reuniões diárias, certo? E essa energia aqui, esses encontros, esses dispositivos, vão gerar a entrega do produto, que é o encerramento de um ciclo, que é o encerramento da nossa sprint, tá? Que começou aqui. Então, essa sprint, ela vai se encerrar aqui, ó. E aí, nessa sprint, eu faço uma análise dessa sprint, tá? E aí eu verifico se essa sprint, o que deu certo e o que deu errado, tá? E se tudo deu certo, eu entrego o produto, né? E parto para a próxima prioridade do meu produto, a próxima prioridade, tá? Então, esse é o esquema basicão. Lógico que eu estou dando uma visão bem superficial aqui, tá? Isso aqui exige muito trabalho. O maior trabalho disso está relacionado à organização, à priorização, a definir os backlogs, o que cada um vai fazer, né? Como é que essas coisas vão se amarrar, como é que essas reuniões vão ser conduzidas,
né? As pessoas precisam estar motivadas, senão não rola, tá? Tudo bem? O que eu quero deixar aqui, então, para vocês como atividade avaliativa? Né? Eu vou colocar lá no Moodle, que não está lá. Vou colocar lá no Moodle. Bom, eu quero que vocês façam o planejamento usando a metodologia Scrum. O lançamento de um novo produto para seu negócio ou simplesmente do seu TCC, tá? Então eu quero que você faça isso para mim. Eu quero que você faça o Scrum do seu TCC, tá? Se você não for fazer TCC, se você for fazer estágio, você então pense num negócio. Ah, eu quero lançar um celular. Não tem problema, pense, tá? Defina, né? Nesse processo aqui, defina os responsáveis pelos papéis. Scrum Owner, o Scrum Master, o Scrum Team, né? Quem é o Product Owner? É o dono do produto. Quem é o Scrum Master? O Scrum Master é o líder da equipe, o gestor do projeto. Esse Developer Team é o líder da equipe que vai trabalhar nesse desenvolvimento, nessa elaboração, tá? Elabore que as suas sprints tenham como base os slides 10 e 11, que são esses anteriores que a gente falou, para ter um referencial. Então, você pode usar, tendo como base, isso daqui, ó. Entendeu? Você pode usar esses dois slides aqui como referencial, tá bom? Faça apenas uma etapa da sprint, tá? Porque isso daqui pode girar várias vezes, tá bom? Isso aqui pode girar várias vezes, tá? Por quê? Porque é um prazo de duração. E muitas vezes pode ser que dê algum problema, tá? Nem sempre você vai entregar alguma coisa logo de cara. Então, esse processo ele é cíclico, com base nisso daqui. Isso daqui que está influenciando, tá? Então, mas faça só uma sprint. E tá de bom tamanho para mim, tá? Bom, de planejamento, era isso que eu tinha para passar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui, belezinha? Beleza, então? Posso encerrar? Alguma dúvida sobre o que a gente falou aí? Então tá bom, então. Pessoal, então eu vou encerrar, vou deixar lá a atividade no Moodle para vocês entregarem para mim, tá bom? Tchau para vocês, vejo vocês semana que vem, tá? Tchau, tchau, até mais. Obrigado. Parar de gravar.